Bom dia, turma. Aqui é o professor Jefferson de Geografia. Nós vamos estar dando hoje continuidade nas nossas atividades, fazendo a correção da atividade que eu solicitei da semana passada, tá bom? Acompanhe aí no caderno de vocês. Primeira questão do livro antigo e também do livro novo. Quais as principais características da estrutura demográfica da Europa? Uma das principais características são a alta expectativa de vida que nós temos no continente europeu, baixas taxas de natalidade, ou seja, poucas pessoas estão nascendo, e também baixa taxa de mortalidade, indicando que poucas pessoas também estão morrendo. Além disso, grande quantidade de pessoas está presente no continente europeu devido a esse fluxo intenso da maior expectativa de vida e também da baixa natalidade e mortalidade. Segunda questão do livro antigo e no novo. Por que o envelhecimento da população tem sido uma preocupação para os países europeus? Porque isso gera impactos nas contas públicas, ou seja, a economia é afetada pela escassez de mão de obra e devido à necessidade que os idosos vão ter, ou seja, de manutenção. Que manutenção é essa? A manutenção dos direitos sociais dos idosos, como por exemplo a aposentadoria. Neste caso, o que acontece? Devido à aposentadoria, nós sabemos que no momento que determinada pessoa recebe a aposentadoria, ela não trabalha mais, ou seja, ela não tem como tentar equilibrar o seu serviço com o que ela recebe, ela apenas só recebe. Mesmo passando por toda a vida trabalhando, mas chega um período que ela somente recebe. E com isso, e levando à escassez, ou seja, menos pessoas para trabalhar, porque se a maioria da população está ficando idosa, eles não têm tanta agilidade, não têm tanta facilidade assim em algumas atividades, fazendo com que haja uma certa escassez da mão de obra no continente. Terceira questão, sobre as migrações no continente europeu, responda as questões. A letra A. Quais são os principais fluxos de migração interna no continente europeu? Bom, isso nós podemos perceber que após a Segunda Guerra houve um fluxo de imigrantes das ex-colônias. Essas ex-colônias europeias estavam localizadas aonde? Na África e na Ásia. Porém, a partir dos anos de 1990, os fluxos eram de pessoas principalmente dos países do antigo bloco socialista, que se encontrava na região da Europa Ocidental. Letra B. Por que alguns países do continente europeu são destino de milhares de imigrantes? Por conta da alta qualidade de vida e de melhores oportunidades de trabalho que alguns países europeus oferecem a seus cidadãos. Então, como eu falei, alta expectativa de vida e, claro, melhores condições de trabalho, de oportunidade de trabalho, fazem com que o continente europeu acabe atraindo grande parte de uma população de outros países e de outros continentes. Letra C. Como os países europeus têm reagido ao grande fluxo de imigrantes e refugiados? Alguns países da Europa, apenas alguns, eles passaram a controlar as fronteiras e a criar políticas de restrição à entrada de imigrantes. Isso tem acontecido devido ao grande fluxo de imigrantes e principalmente refugiados que tentam entrar no continente europeu, muitas vezes de forma irregular, como eu demonstrei na aula anterior e também a gente costuma ver em alguns noticiários, em alguns jornais, a grande quantidade de imigrantes que tentam entrar em alguns países da Europa. E aí, com isso, esses países eles estão controlando mais as suas fronteiras e colocando algumas políticas mais rígidas para restringir o acesso dos imigrantes. Quarta questão. O que são grupos separatistas? São grupos que lutam pela independência política de determinada região, buscando se tornar um país independente. A Europa é o continente que mais vivencia essa situação de desejo de independência, entre aspas. Um exemplo disso, o Reino Unido. É um país europeu formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Porém, todos esses países possuem grupos separatistas que têm como principal objetivo fazer com que haja essa separação, de fato, tem uma independência cada um desses países. E não somente o Reino Unido, mas outros países, tanto do continente europeu
quanto de outros países do mundo, têm essa visão separatista, fazendo com que o seu país seja separado de determinado território e que esse território tenha autonomia e independência sobre a sua população, sobre o seu governo e o seu estado por completo. Quinta questão do livro antigo e também do livro novo: qual é a relação entre o processo de industrialização e o fenômeno da urbanização ocorrido na Europa no final do século XIX e início do século XX? A industrialização proporcionou grande desenvolvimento na urbanização da Europa, pois as grandes cidades industriais abrigavam um elevado número de trabalhadores. Além disso, com a industrialização, ocorreu a ampliação das redes de transporte e a melhoria nas condições de vida dos habitantes urbanos, atraindo ainda mais a população rural para as cidades. Então essa foi a relação existente entre a industrialização e a urbanização. Com a industrialização, houve a necessidade de uma grande demanda de empregos serem criados, e esses empregos precisavam de pessoas para suprir essa necessidade, e para suprir também as necessidades dessa população que estava vindo trabalhar, foi feita a ampliação de redes de transporte para melhores condições de vida, e aí isso atraiu as pessoas que saíram da região rural das cidades para ir para a zona urbana. Sétima questão: observe novamente o gráfico países selecionados de distribuição da população economicamente ativa por setores da economia em 2014 neste capítulo e responda as questões. A qual região pertencem os países mencionados no gráfico? Leste ou Oeste europeus? A Suécia e o Reino Unido pertencem ao Oeste europeu, já a Romênia e a Bulgária pertencem ao Leste europeu. Letra B. As condições de trabalho dos países do Oeste europeu são iguais às dos países do Leste europeu? Justifique. Bom, são diferentes. Por quê? Por questões econômicas e históricas. Os países da Europa Ocidental eles oferecem melhores condições de trabalho e de garantia dos direitos sociais, até porque é nessa região, na Europa Ocidental, que estão localizados os principais países, os países mais ricos da Europa. Enquanto que nos países da Europa Oriental, as condições de trabalho são menos vantajosas assim, e a industrialização ela é de forma mais precária. Letra C. Quais as principais diferenças entre a distribuição da população econômica ativa por setores da economia nos países selecionados? E que fatores explicam essa diferença? Letra C e B da sétima questão. Bom, no Reino Unido e na Suécia, ou seja, no Oeste, mais de 80% da população economicamente ativa, que é chamada de PEA, estava empregada no setor de serviços, isso em 2014. Enquanto na Bulgária e na Romênia, que se encontram no leste europeu, apesar do setor de serviços ser o mais relevante, ele não possui a mesma importância. Ou seja, não tem como tentar igualar esses dois valores, essas duas importâncias, porque apesar de ser relevante no leste europeu, mas não chega a ter a mesma importância em comparação com o oeste europeu. Já, por exemplo, a agricultura e a indústria, ela tem uma maior importância onde? Na Bulgária e na Romênia, do que no Reino Unido, por exemplo. Um dos fatores que afeta essa diferença é o avanço da industrialização dos países do Oeste. Como eu falei, os países da Europa Ocidental, ou seja, na região Oeste, possuem avanço em relação à sua industrialização. E aí, por isso, crescem de forma mais significativa em relação aos países do leste europeu. Oitava questão. Observe o gráfico abaixo e explique a evolução da urbanização da Europa Oriental e da Europa Ocidental. Os países da Europa Ocidental tiveram uma urbanização mais antiga, ou seja, já vinha de muito tempo, principalmente baseado naqueles países que lideravam a Revolução Industrial. Enquanto nos países da Europa Oriental, a aceleração urbana ocorreu a partir da segunda metade do século XX e é, portanto, um fenômeno mais recente. Então é perceptível que a evolução da urbanização desde o início sempre foi mais elevada na Europa Ocidental, que é essa linha em azul, do que na Europa Oriental, que é essa linha em vermelho.
Bom, turma, essa foi a nossa correção. Se vocês perceberam, ficou faltando uma questão, e essa questão nós vamos debater agora com os outros colegas no grupo da turma, tá bom?